Universidades americanas continuam com intensos protestos, sendo chamados agora de manifestações das melancias. Porque exatamente melancia tem relação com os palestinos. Falar um pouquinho também sobre o rompimento das relações diplomáticas entre Colômbia e Israel, anunciado por Gustavo Petro, enquanto os Estados Unidos aparentemente vão aceitar alguns refugiados palestinos. Benjamin Netanyahu alega que o TPI, Tribunal Penal Internacional, não tem nenhuma importância para Israel. Reino Unido começa a fazer aquela política de captura de imigrantes para deportação para Ruanda, e isso fere alguns princípios internacionais. Vamos ver exatamente por que o Reino Unido está fazendo isso, enquanto a Polônia anuncia que dentro do exercício Steadfast Defender, que é o maior exercício militar da OTAN desde o final da Guerra Fria, vai posicionar armas de destruição próximas do território da Rússia, inclusive no futuro próximo. China e Filipinas, cada vez mais próximos de um conflito, lembrando que as Filipinas têm um acordo de defesa junto aos Estados Unidos, ou seja, estamos falando de um possível conflito entre Estados Unidos e chineses, enquanto os Estados Unidos acusam a Rússia de ter violado princípios internacionais usando armas químicas, a Rússia anuncia que está aumentando a sua produção de armas e a Geórgia assina uma polêmica lei sobre agentes estrangeiros que afasta ainda mais o Cáucaso da União Europeia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda, belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí para vocês da nossa parceira aqui do canal. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo com EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que protege seus pés de pregos, vidros e outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência na sua construção, com solado colado e costurado que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é muito ventilada, garantindo extremo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Então clica no link que está na descrição e usa o cupom para um desconto especial para garantir já a sua bota Thunderbell. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, como eu falei para vocês na nossa introdução, as manifestações elas continuam acontecendo nas universidades americanas, lembrando que os manifestantes, os movimentos ali mais pró-Palestina, eles alegam, pessoal, que no momento eles estão requerendo que as universidades americanas não financiem mais projetos bélicos nos Estados Unidos, visto que os Estados Unidos aprovou um pacote de 25 bilhões de dólares para Israel e, ao mesmo tempo, uma tentativa de boicote contra universidades que apoiem empresas que tem algum tipo de relação com o Estado de Israel. Se fosse só isso, falei para vocês, inclusive nos vídeos passados, o pessoal está dentro do escopo democrático, dentro do processo ali de boicote, manifestação, convencimento, que faz parte do jogo da democracia. A grande questão é que em alguns casos houve relatos de professores, estudantes, judeus, que não puderam exercer seu trabalho, foram alvo de violência somente por serem judeus. E, galera, convenhamos que não é só porque o cara é judeu que ele compactua com as atitudes do Estado de Israel e muito menos com o governo de Israel, que é um governo do Benjamin Netanyahu, ancorado ali, embasado por uma direita extremamente nacionalista, que vem ali, né, atuando de maneira, vamos colocar no mínimo, complicada, ferindo alguns princípios básicos, segundo a própria Organização das Nações Unidas. E agora, os manifestantes ali nas universidades, eles estão exigindo, na verdade, eles estão se manifestando utilizando melancias ao invés das bandeiras da Palestina. E isso tem muito a ver com o que significa melancia para os palestinos. Por quê? Lá em 67, quando teve a Guerra dos 6 Dias, a guerra que mais mudou as fronteiras entre Israel, né, e os palestinos, com o domínio das colinas do Golã, da Península do Sinai, da Cisjordânia, faixa de Gaza, Jerusalém, Israel proibiu, até o Acordo de Oslo em 93, que os palestinos utilizassem a bandeira da Palestina, mesmo nas áreas da Cisjordânia e da faixa de Gaza, por exemplo. Aí os palestinos, como uma forma de manifestação e para demonstrar uma certa censura, eles começaram a fazer uma espécie de boicote, colocando uma melancia, que é uma fruta que tem as mesmas cores, né, da bandeira da Palestina, para simbolizar o que seria a Palestina. Algumas interpretações dão conta também que, além da cor, você tem a melancia, que tem várias sementes. É mais ou menos uma simbologia que Israel quis acabar com o Estado palestino, acabar com os palestinos, enterrando, matando os palestinos. Só que a semente, mesmo que você tente enterrar, ela floresce novamente.
E grande parte também dos, tanto produtores aí de conteúdo, os estudantes, eles alegam que as redes sociais, Facebook, Instagram, ou a nossa plataforma não, tá? Enfim, boicotam, galera, alguns conteúdos que falem sobre questões ligadas a Gaza, Palestina e tal. Então, ao invés de você utilizar esses termos ou falar esses termos, você vai lá e coloca uma melancia, uma forma de enganar o algoritmo. Então, as melancias que foram muito utilizadas pelos palestinos de 67 até 93 estão voltando a ser utilizado como uma arma de convencimento, uma unidade dos ideais dos palestinos em torno da criação de um Estado para eles. E a situação, pessoal, está tão grave que eu falei para vocês que o Tribunal Penal Internacional está cogitando punir o Benjamin Netanyahu como um criminoso de guerra. Lembrando, pessoal, que a gente tem lá no Sudão o al-Bashir, por exemplo, condenado, você tem da Rússia o Putin condenado, e o Benjamin Netanyahu, ele deixou bem claro que sim, tá? Israel, Rússia, Estados Unidos, nenhum desses países é signatário do Estatuto de Roma, então não reconhece o Tribunal Penal Internacional. Mas convenhamos que vários países que são aliados de Israel, como alguns países do G7, da União Europeia, são signatários desse tratado. Aí, se o Benjamin Netanyahu for condenado por suposto genocídio contra a população palestina, isso vai impedir, ou supostamente impedir, que ele pise em vários desses países. Então, claro que fere as relações diplomáticas, geopolíticas, fora o peso, né, simbólico que tem de você ter um primeiro-ministro que é condenado por mais de 100 países espalhados pelo mundo. Então, ele alegou que se de fato o TPI, pela primeira vez, segundo ele, tá? Punir um país democrático e que respeita todas as legislações internacionais, isso vai ser uma mancha no Tribunal Penal Internacional. Lembrando que essa parte não é exatamente verídica, né? É a interpretação de Israel. Por outro lado, a gente tem os palestinos e algumas instituições da ONU, por exemplo, falando que funcionários da UNRWA, um órgão ali da ONU ligado aos refugiados palestinos, tiveram alguns trabalhadores que foram enfim, né? Pelo Estado de Israel para fazer confissões que de fato não existiram. Supostamente Israel também atirou contra áreas que eram marcadas como seguras para civis ali estabelecerem, e ele atirou mesmo sabendo que só existiam civis. Houve o uso, por exemplo, de valas comuns, segundo o próprio Antônio Guterres. Eles tiveram que exumar, pessoal, mais de 300 corpos ali por conta de valas comuns. Você tem ali a Operação em Rafah, que deve acontecer num futuro próximo, segundo o próprio Benjamin Netanyahu. Então, assim, né, segundo a comunidade internacional, não é exatamente, claro, que carece de maiores investigações, e a gente tem que ser justo aqui, né? Pô, galera, só pode condenar depois que for tudo investigado, tudo colocado às claras. Mas falar que Israel é um país que, assim como Benjamin Netanyahu, respeitou todos os princípios de direitos humanos, não é exatamente verdade, pelo menos não com as acusações que pairam sobre Israel no momento. E sabendo disso, a gente começa a ter reações em cadeia espalhadas pelo mundo. Cara, o Irã, por exemplo, criticou a postura israelense. Mas é meio óbvio, né? O Irã, convenhamos, é um país que ele lidera o eixo da resistência, ou, né, enfim, o eixo autodenominado eixo da resistência, que é contra a interferência dos Estados Unidos no Oriente Médio e do seu principal parceiro, que é o Estado de Israel. Até aí tudo bem, né? Tudo bem assim, entre aspas, faz parte do jogo geopolítico essas acusações mútuas. Agora, a gente tem países da América Latina, como por exemplo a Venezuela e a Colômbia. Claro, pessoal, que eles estão dentro de um espectro político e geopolítico muito mais ligado hoje, né? A China, a Rússia, ao movimento mais de esquerda. Mas o Gustavo Petro, ele anunciou, por exemplo, que toda a população colombiana, lógico, ele é o presidente, tá? Não quer dizer que ele fale exatamente por toda a população colombiana. Mas, segundo ele, toda a população colombiana sabe que o Benjamin Netanyahu é um genocida, e que, inclusive, se a Palestina morrer, morre toda a humanidade. Portanto, pessoal, é necessário, segundo o Gustavo Petro, sancionar, punir e isolar Israel para que ele pare com essas atitudes. E como eu falo para vocês, pressão internacional, manifestações nas universidades, esse ano é ano eleitoral. A gente sabe, pessoal, que muitos dos estudantes ou dos funcionários, enfim, que estão protestando nas universidades, quer você concorde, quer você não, é a base eleitoral dos democratas. Se o Biden reprimir fortemente essas manifestações, ele pode perder apoio de uma base que vota nele, lembrando que a última pesquisa já deu que o Trump está cerca de 5, 6% na frente do Biden. Isso porque nos Estados Unidos, não necessariamente você conta o número de votos total, né? Tem muito a ver com o número de delegados, votos mais estratégicos e tal. Nos chamados swing states, que são os estados que votam mais em democratas, votam mais em republicanos,
7 dos 10 aparentemente estão mais trumpistas no momento. Ou seja, o Biden vai ter dificuldade. Tanto que ao mesmo tempo que ele não fala sobre romper relações, fala que quer manter apoio de Israel, manda um pacote de 25 bilhões, por exemplo, para o país, sai, por exemplo, na CBS, que é uma mídia super importante dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, por meio de documentações externas, está cogitando receber refugiados palestinos. Fazer algum tipo de acordo com o Egito, com o Catar, que são os dois principais mediadores, né, junto ao Hamas e junto a Israel, para receber alguns refugiados palestinos. Os Estados Unidos está numa encruzilhada. Se apoia muito Israel, gera críticas dos mais pró-Palestina, movimento mais progressista de esquerda nos Estados Unidos. Se apoia muito esses membros, desagrada Israel, que tece uma série de críticas em relação à comunidade internacional. E aí, pessoal, quem que o Biden tem que apoiar, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia importante está ligado, a gente fez uma análise aqui no passado recente sobre o quanto o Reino Unido, talvez dos países da União Europeia, se bem que não faz mais parte da União Europeia, né? Mas dos países que fazem parte da Europa, é um dos mais resistentes em relação à migração. Tanto que o Brexit, ele teve uma série de motivos. Os altos custos, a alta burocracia, a perda de soberania do parlamento inglês frente ao parlamento europeu, é uma série de questões, tá? Mas um dos pontos importantes foi a questão de maior controle das fronteiras. Mesmo o Reino Unido não fazendo parte do Tratado Schengen, do Espaço Schengen, de livre circulação de pessoas e serviços, é fato que tinha um intercâmbio maior de empresas, pessoas e tal. E o Reino Unido tem ali uma população, uma parte política muito mais conservadora, né? Então, por exemplo, a própria questão da xenofobia foi um dos fatores mais importantes. Só que, por mais que tenha saído da União Europeia, tudo tal, o movimento migratório ele continuou. E, inclusive, a gente teve esse ano, aparentemente, 7.500 imigrantes, os números eles são muito imprecisos, sendo que só na semana passada 5 morreram, tentando fazer a travessia do Canal da Mancha, ali da França, em direção ao Reino Unido. O Rishi Sunak, atual primeiro-ministro, ele tem um movimento conhecido como Stop the Boat, ou seja, vamos parar com essas embarcações. Só que só isso não está convencendo, né, a não imigração. Algumas atitudes que ele vem adotando, com ajuda, com auxílio, ele não é ditador, né, ele é somente um primeiro-ministro, ou seja, com anuência do parlamento inglês, tem relação com atitudes um pouco mais severas, e que ficam até no limiar ali de desrespeito aos direitos humanos. Por exemplo, uma embarcação chamada de Bibi Stockholm, que os refugiados, os imigrantes legais, ou os imigrantes que estão esperando algum tipo de asilo, vão esperar ali para sair toda a documentação. A gente fala de um cara que vai ficar confinado em um navio, cerca de 5, 6, às vezes até 1 ano, 2 anos, esperando a sua documentação. E o Reino Unido faz isso de propósito, como uma espécie de tática de dissuasão. Agora o que eles conseguiram fazer, inclusive aprovado pelo parlamento inglês, é fazer uma extradição desses refugiados, ou dos imigrantes, né? Eles pagaram, pessoal, uma quantia para Ruanda, que não é um país conhecido por respeitar muitos direitos humanos, principalmente na questão da imigração, mas Ruanda vai comprar esses imigrantes e Ruanda vai decidir o que fazer com eles. Talvez deportar, conceder asilo? Cara, não sabemos exatamente, tá? Mas é fato que a pressão em cima de Ruanda, que é um país muito mais pobre, que não tem um histórico de pertencer a essas grandes organizações internacionais, de dar seus palpites e tal, vai ser muito menor do que no Reino Unido. Então, na prática, o que o Reino Unido está fazendo é uma comercialização de pessoas. Cara, eu não vou falar aqui no YouTube porque a nossa plataforma não gosta muito desses termos, né? Mas eu conheço ali um processo de compra e venda de pessoas que você não quer que fique no seu país, tal, né? Então, óbvio que isso deve ser condenado pela comunidade internacional e até mesmo a Suprema Corte Regional tinha classificado essa lei como ilegal no ano passado. Agora o parlamento aprovou. Eu, Ricardo, tá? Apesar de já ter sido começado a ser feito, por isso que eu trago a notícia aqui para vocês, é muito provável que isso não tenha um longo prazo. Mas, como arma de dissuasão, é super importante. Como assim, professor? Se os imigrantes sabem que eles podem ficar confinados no Bibi Stockholm, que eles podem ser extraditados para Ruanda, talvez, poxa, será que vale a pena ir para o Reino Unido? Melhor ficar na França, melhor ficar na Alemanha, melhor ficar na Itália, na Espanha, em Portugal, sei lá, né, galera, tá? Então, assim, penso que é muito mais uma tática de dissuasão dos britânicos do que exatamente uma política que deve se manter a longo prazo. Você concorda, pessoal, com as políticas do Rishi Sunak? Deixa aí nos comentários. Outra notícia que movimentou bastante está ligado à Polônia. A gente sabe que esse ano é o ano de Steadfast Defender.
Exercícios que começaram lá no dia 24 de janeiro, que são os maiores exercícios militares da OTAN desde o final da Guerra Fria. Os exercícios eles contam com 90 mil militares e a participação dos 32 países que fazem parte da OTAN. Até a recém-ingressa Suécia, tá? Também está fazendo parte desse conjunto de exercícios militares. E eles já foram feitos na região do Báltico, já foram feitos na região da Alemanha, já foram feitos em várias porções. Agora, segundo a Polônia, do dia 4 até o dia 6, uma série de armas serão posicionadas no território polonês para fazer exercícios que, segundo eles, tá, é em contenção a um inimigo de mesma proporção que a OTAN. Galera, convenhamos, tá? O inimigo de mesma proporção, eu penso que pode ser a Rússia ou a China ou os dois. Pensando que é a Polônia que vai receber, penso que faz muito mais sentido ser a Rússia. E a Polônia anunciou, tá, que eles vão colocar equipamentos e armas na Pomerânia Ocidental, na Pomerânia e na região de Varma-Mazúria, que é uma regiãozinha também próxima dos russos. Tudo isso como arma de dissuasão. Lembrando que a Polônia, ela está numa discussão importante, tá, com o Tusk, com o Duda, com uma série de lideranças, para saber se recebe ou não arsenal nuclear. Não que vai desenvolver o seu próprio arsenal nuclear, mas os Estados Unidos, por exemplo, tem arsenal posicionado nos Países Baixos, na Turquia, na Alemanha. A Rússia dispôs arsenal, por exemplo, na região de Belarus, da Bielorrússia, entende? E a Polônia quer receber algumas armas nucleares, justamente por estar muito próximo da Rússia, como uma tática de dissuasão. Eu falei para vocês que a França, por exemplo, tá discutindo agora o Macron, tá? Olha, a gente tem que formar uma espécie de guarda-chuva nuclear. Os nossos parceiros, países bálticos, Polônia, também merecem ter as nossas defesas. Só que uma coisa é a gente colocar os Estados Unidos, que é uma superpotência nuclear. A França tem arsenal? Tem, mas convenhamos que não faz, né, mínima comparação com os americanos. Então, os partidos de oposição, tanto da Marine Le Pen, mais à direita, como do Mélenchon, mais à esquerda, criticaram a postura francesa, criticaram a postura do Macron, falando que abrir mão das suas armas nucleares em um momento de tão intensa disputa geopolítica é abrir mão da soberania francesa. Mas é fato que a Polônia, anunciando isso, faz aquela ameaçinha contra os russos. E lembrando, pessoal, que a Rússia também está num momento de grande tensão ali, tá? Por quê? A gente teve, segundo os Estados Unidos, a Rússia usando armas químicas contra a Ucrânia. Já tivemos acusações dos dois lados, tá? Tanto da Rússia contra a Ucrânia, agora da Ucrânia contra a Rússia e agora dos Estados Unidos, relatório de inteligência contra os russos. Segundo eles, galera, a Rússia, ela usou o que a gente chama de agente sufocante cloropicrina, que é um agente proibido pela Convenção sobre Armas Químicas, lá de 1993, na Corte de Haia. Se ficar comprovado o uso disso, óbvio, né, pessoal? Se a gente fala de um país menor, entre aspas, menos importante, poderia haver até algum tipo de reunião na ONU, alguma coisa assim, porque, né, violou um princípio internacional. O uso de armas químicas e biológicas são altamente condenados pela comunidade internacional. Agora, fazer uma intervenção estrangeira pela ONU, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Óbvio que ela vetaria algum tipo de proposta contra ela. E mesmo que a Rússia tenha utilizado, não acho que os americanos teriam coragem de fazer uma incursão militar na Rússia por conta desse uso de armas químicas. Então, penso que ficará muito mais nas sanções. Uma coisa é a Rússia, outra coisa é o Iraque, né? O Iraque, ele teve a sua invasão lá em 2003, porque supostamente havia o armazenamento desse tipo de equipamento que era utilizado por Saddam Hussein contra os curdos. Nunca foi provado, tá? Mas enfim, né? Uma coisa é invadir o Iraque, outra coisa é invadir a Rússia. Contextos completamente diferentes. Mas algumas sanções adicionais podem pintar no futuro próximo. Inclusive a Rússia, que demonstrando preocupação com os equipamentos que vão chegar no futuro próximo para os ucranianos, já anunciaram o aumento da sua produção bélica. Ponto super importante, que eu falo para vocês, galera, ó, os campos estão secando, blindados e tanques devem avançar. Dia 9 de maio está chegando, semana que vem é o dia da vitória para a União Soviética. O Putin gosta de fazer comemorações, demonstrações de poderio militar, ainda mais no meio de uma guerra, ou como a Rússia chama, né, Operação Militar Especial. Então, nos próximos dias, né, na próxima semana, a gente deve ter algumas novidades aí mais significativas. Falando da Rússia, ou pelo menos ali um pouco mais próximo na região do Cáucaso, a gente tem um país super importante chamado de Geórgia. Lembrando que a Geórgia tem dois territórios, Abcásia e Ossétia do Sul, que foram invadidos e não anexados, mas declarados independentes pela Rússia.
Lá em 2008, isso não é reconhecido pela comunidade internacional e alguns dos seus políticos são um pouco mais favoráveis a uma parceria com a União Europeia, enquanto outros são mais favoráveis a uma parceria com a Rússia. Nesse momento, na verdade, no final do ano passado, a Geórgia ela conseguiu o título de país postulante a entrar para a União Europeia. E aí, algumas leis, não só nesse ano, tá, mas no ano passado, é que esse ano ficou ainda mais forte, começaram a se movimentar, a serem criadas, no sentido do chamada Lei dos Agentes Estrangeiros. Segundo a legislação, se você tiver algum tipo de organismo não governamental ou algum tipo de mídia, meio de comunicação, que tenha financiamento 20% que venha de fora do país por agentes estrangeiros, essa ONG ou essa mídia vai ser tratada como uma organização que busca interesses de poder estrangeiro. Justamente, pessoal, para você não ter uma guerra híbrida. A Rússia acusa os americanos de financiarem candidatos e financiarem, por exemplo, partidos políticos e financiarem mídias e organização não governamental para criticar aqueles políticos que são mais pró-Rússia, e a Rússia, os Estados Unidos acusam a mesma coisa, tá? Os deputados que estão votando ali são deputados pró-Rússia, são financiados pelo Putin. Cara, e bem provável que os dois lados, né, tanto os Estados Unidos quanto os russos façam isso mesmo, tá? Não sejamos inocentes, a guerra híbrida é uma guerra que se dá sobre várias frentes, e a Geórgia é um país do Cáucaso altamente estratégico. Só que, com a aprovação dessa lei, que foi aprovada, inclusive, por 83 votos contra 23, fica muito mais difícil o ingresso da Geórgia na União Europeia, porque a União Europeia é contra esse tipo de legislação, alegando que isso fere os princípios da liberdade de imprensa, da liberdade de comunicação, das ONGs, tá? Professor, a gente viu que tivemos intensas manifestações nas últimas semanas. Manifestações contra a aprovação dessa lei, muito de manifestantes que são mais favoráveis à União Europeia. Com essa lei aprovada, penso que as manifestações podem ficar ainda mais intensas. A Geórgia é um país altamente polarizado. E para finalizar, pessoal, a gente teve mais uma vez a China disparando jatos de água contra embarcações das Filipinas. Isso tudo está dentro do escopo do chamado Mar da China Meridional. É uma região que tem hoje 1/3 de todo o comércio internacional, 1/5 de toda a pesca mundial e enormes reservas de combustíveis fósseis. A ONU alega que cada um dos países, Brunei, Malásia, Filipinas, Indonésia, tem direito da sua zona econômica exclusiva, até 200 milhas náuticas do litoral, só que a China alega que por uma questão comercial, histórica, todo o mar da China Meridional tem que pertencer a ela. E aí, quando você tem principalmente as Filipinas, que tem uma questão muito ligada também, não só à produção industrial, mas também ligado à pesca, vai pescar, a China vem com as suas embarcações e alega que as Filipinas está fora da zona econômica exclusiva deles. Como não dá para fazer atirar, eles jogam um jato d'água. Só que, quando eu falo jato d'água, né, tem alunos que, ou então, né, vocês aí, professor, já sei, né? Pega a mangueirinha, né? Faz, né? Tipo, cara, não é uma mangueirinha, tá? É um jato d'água que danifica embarcações. Inclusive, pode levar elas até mesmo a afundar. Só que o Marcos Ferdinand Jr., que é o atual chefe de governo do país, tem um acordo com os Estados Unidos, um acordo de defesa mútua. Várias bases militares dos americanos foram instaladas no passado recente, aumentando o número de militares do país. Se o Marcos Ferdinando Jr. chamar os Estados Unidos porque a China danificou, afundou algum tipo de embarcação das Filipinas, os americanos, pelo menos em teoria, se comprometem a ajudar os filipinos. E vale lembrar que os Estados Unidos, inclusive, formaram a aliança AUKUS. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, né? Os 3 países, tá bom? Que justamente vão se comprometer, galera, a conter, né, o avanço da China nesse mar da China Meridional. Ou seja, é uma região tensa e que pode desencadear para um conflito maior em um futuro próximo. E aí, pessoal, deixa aí nos comentários uma pergunta importante, tá? Aonde vai desencadear o próximo conflito geopolítico? Essequibo? Israel e Palestina ainda mais? Irã e Israel novamente? Mar da China Meridional? Questão em Taiwan? Vai ficar mais forte a região do Cáucaso com a Rússia? Ou os países bálticos com a Rússia? Ou o corredor Suwalki com Polônia? Esclave de Kaliningrado? São muitas regiões tensas. Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.